Para não me alongar muito. Então, tudo a gente pode reaprender, um modo de vida diferente, né? É, se você é tida como temperamental, tem um temperamento difícil, forte, se você quiser, você pode reaprender, porque temperamento não é destino. E é isso que eu quero dizer, que cada fase da vida a gente aprende um pouco para poder, se a gente se permitir, ir evoluindo espiritualmente, materialmente. E como eu estava falando no outro vídeo sobre o maternar, é isso. Não é a questão, a maternidade, a gente pode se impor e a gente deve se impor em qualquer aspecto da vida. E a gente pode ser forte, ser presente, ter uma presença firme em qualquer situação. Mas a gente não precisa necessariamente levar essa profissional que a gente quer ser, ganhar dinheiro, ganhar vida, né? Para a nossa vida pessoal, no sentido assim, essa postura de dizer, o homem não manda em mim, não sei o quê. Né? Realmente, como eu disse no outro vídeo, não vou repetir, né? Tudo bem, mas a questão da maternidade em si, que eu quero dizer, é que não impede a gente de fazer outro tipo de coisa. E, por exemplo, hoje, eu não seria mãe hoje, porque eu ainda preciso terminar 2 especializações que eu comecei. Então, independente de idade e de qualquer situação social ou biológica, fisiológica, o que for, hoje eu não posso pensar nessa história de filho. Mas um dia, se acontecer na minha vida, ou fisicamente, um filho biológico ou um filho afetivo, o que eu reflito sobre isso, a respeito disso, por tratar com criança, é que os filhos chegam para a gente de uma maneira que a gente não escolhe, não escolhe sempre assim. Eu penso que realmente os filhos que escolhem a gente. A gente no geral, se eu ou você não formos mãe biológica, mas a gente tem acesso a crianças. E mesmo que eu ou você a gente diga, não, eu não quero ser mãe, né, vou passar por essa vida, não vou ter essa experiência, porque isso tudo é digno também. E você pode ser o que você quiser. Se você não se adequa a ser mãe ou não aconteceu na sua vida, não se culpe nem se puna, porque a questão não é gerar o filho, a questão é com respeito às nossas crianças. Né? Quando eu falo muito de família, de filho, não é querendo rotular qual é o gênero, qual é a forma e qual é o aspecto da família correta e o que tem que ser, não é isso. Independente da família, do gênero, da forma que você entenda o que é ser família, mas que a gente precisa entender que as nossas crianças estão precisando de uma... Vou ficar na varanda para ver se melhora essa luz. Precisando de um olhar sensível. O nosso olhar de carinho para elas, porque eu trabalhando com crianças, eu percebo que é um chamamento. A criança chama e convida a gente. Da mesma forma que, com certeza, ela lhe convidou para ser mãe e para ser pai dela, né? E a vida traz, Deus faz acontecer. Eu tenho convicção que aquela criança chega já sabendo que o papai e a mamãe não estão mais juntos, que o papai e a mamãe... A criança já nasce no seu DNA como se fosse não questão espiritual, porque se for falar aqui, aí um monte de irmãozinho meu da igreja não vai entender o que eu quero dizer nesse sentido. Eu quero falar no sentido assim, a criança nasce, não é preparada emocionalmente, mas ela já nasce direcionada justamente para aquela situação. Ela sabe, você não precisa se culpar porque você tem uma família diferente ou não. Lógico que eu também, como cristã evangélica, entendo a família de uma forma mais tradicional. Lógico que para mim é verdade e isso é o que eu gostaria para mim e para todo mundo, uma família que tivesse um pai, uma mãe e tudo mais. Né? Mas hoje a gente sabe que as famílias funcionam cada uma do seu modo, né? Uma família que seja um pai e uma filha, ou só uma mãe, ou pais que não estão mais juntos. Então não é questão de se culpar, ou de se punir, ou de achar que isso aí vai gerar situações terríveis. Não é isso em si. Isso aí são outros assuntos e que tem muita gente legal falando sobre isso, das famílias disfuncionais ou novos formatos de família. Hoje a gente sabe que não existe mais a questão do gênero. O pai precisa entender que há um movimento de cooperação, não é participação. O pai não faz favor nenhum cuidando do seu filho, assim como uma mãe não faz favor nenhum quando ela libera, entre aspas, o filho para sair com o pai, né? O pai e a mãe precisam entender seu papel de cuidadores, né? E quem sou eu para falar de maternidade, de pai, de mãe nesse sentido? Mas o que eu percebo das crianças que eu tenho lidado na escola é uma falta de afeto,
uma falta de entender que a gente precisa, a questão do vínculo com a criança, que não é algo que a gente aprende no sentido de escola. A gente pode ter todas as técnicas e falar de uma forma totalmente embasada, emocionalmente, psicologicamente falando, dentro do profissional. E nos próximos encontros de vídeos que eu pretendo fazer e tudo, eu quero falar um pouco da psicologia infantil, saber opiniões, ver a instrumentalização da psicologia, como é que a gente pode chegar até a criança e tudo mais. Mas nesses vídeos estou colocando algo mais pessoal e pontuando isso, como eu falei desde o primeiro vídeo. Então, criança, ela convida a gente. E esse convite, para mim ou você, que seja pai ou mãe, que gere essa criança na barriga ou afetivamente, é que a criança, ela nos sente. Ela sente a nossa espiritualidade, ela sente independente da crença que você tem, a criança tem esse poder. A criança não é que seja anjo. Lógico que tem muita gente que diz que criança é até cruel, né? Mas eu entendo que não é crueldade, é porque a criança é tão pura que passa por ela todo tipo de sentimento, tanto que a questão da sinceridade, né? As crianças da escola olham para mim e falam, tia, eu amo você. Mas ao mesmo tempo elas olham para mim e dizem, seu nariz é grande. Então, assim, as crianças, elas falam, não com a intenção de ferir, essa crueldade que as pessoas dizem que as crianças têm, que as crianças fazem bullying, mas eu entendo que seja no sentido de... É porque ainda não está formado muitos conceitos, né, que a gente entende quando a gente vai crescendo. E isso é o que é interessante da criança, né? E aí são outras... Eu não quero entrar no assunto de bullying, o limite da criança, não. A criança precisa do nosso não, a criança precisa do nosso limite sim, a criança precisa, e a criança pede isso. Mas tudo com a criança é preciso ser feito com respeito, né? Com a coerência, mostrar para ela a consequência do ato, que como é interessante ensinar a consequência do ato e não o castigo, que o castigo em si não ensina, não educa. Então que eu e você, a gente não seja adultos que deseduquem as crianças, né? Eu já vi até o Mário Sérgio Cortella falando, né? Pais que deseducam, e nisso há em qualquer contexto, né? A gente sempre tem alguma criança perto da gente, sejam nossos vizinhos, sejam nossos sobrinhos, sejam pessoas, filhos de amigos, mas qualquer criança que a gente encontrar, que a gente enxergue como que a gente seja, que a gente se bote como agente de transformação, né? Que a gente mostre que quando a gente erra, a gente pede desculpas, a gente reconhece o quanto é difícil errar, que a gente está ali, que é a nossa primeira vez naquela situação. A criança entende a nossa linguagem e a criança entende a nossa alma. A criança é capaz de entender o adulto de uma forma muito bonita se a gente se mostra para ela, se a gente se permite. Por isso que às vezes eu digo assim, meu Deus, é interessante como é o chamamento de trabalhar com criança. Porque ainda que a gente diga assim, eu não sei lidar com a criança, mas se você se coloca, você começa a perceber que você se enxerga na criança. Não são os filhos que se parecem com os pais, né? Como diz aquela filósofa, aquela pensadora, meu Deus, que eu sou péssima de decorar nomes, mas eu saio vendo e aí guardando para mim os conceitos, né? E realmente não são os filhos, a gente que escolhe os nossos filhos, não é a gente que escolhe nossos filhos, os filhos é quem escolhe seus pais, né? E não são os filhos que se parecem conosco, nós é que nos parecemos com os filhos, porque à medida que a gente vai lidando com criança, a gente vai se enxergando na criança, né? Eu fui uma criança difícil, uma criança que passou por problemas de saúde, uma criança que tem um temperamento assim. E hoje, quando eu vejo na escola, eu fico me olhando e me enxergando em tanta criança, eu digo, meu Deus. E a gente começa a curar a nossa criança ferida através de nossa vivência com as outras crianças. E o quanto a família está perdendo hoje, né? Eu sei que tem a questão financeira. Como eu falei no outro vídeo, a mãe precisa trabalhar também, mãe precisa ganhar dinheiro também, porque mulher não é só mãe, nem é só namorada, nem é só esposa, a mulher é tudo, como o homem também hoje em dia é tudo, e precisa haver uma cooperação dentro da família, né? Não é mais aquela questão do pai provedor financeiramente ou o contrário. Os dois precisam cooperar financeiramente, materialmente, mas principalmente emocionalmente. Então, pai que faz o seu papel não é um favor, mãe que permite o pai fazer esse papel também não é um favor. E isso precisa ser uma consciência, uma nova consciência de vida, que a gente está entendendo que não é mais a questão de gênero, não é a questão mais de sexo, não é nada disso, é a questão de entender que os papéis estão cada vez mais fortes. E que bom que hoje tem a psicologia positiva,
educação emocional positiva. Eu acredito muito na pedagogia Waldorf. É o meu sonho hoje de consumo, entre aspas, né? Consumo no sentido assim, o que eu queria muito é ter uma casa ampla e para construir um ninho de afeto, para fazer com que essas crianças comecem a entrar em contato com a educação de uma forma anímica, né? A gente é um ser biopsicossocial, espiritual, e como nós adultos estamos funcionando com essas crianças, né? Então que a gente não seja adulto que deseduca essas crianças, né? Que a gente preste atenção o que a gente está falando, o que a gente está ouvindo. Não quero entrar em mérito de qual é o cantor e qual é a cultura, o que é bom, o que é ruim, né? Mas a gente evitar certas coisas para as nossas crianças. A questão dos traumas, a gente, por melhores que a gente queira ser de pai e de mãe, claro que traumas sempre existem, porque e tem gente e tem doutrinas e tem formações em psicologia e tem doutrinas que acreditam que não existem traumas, que os traumas são invenções, entre aspas, da nossa mente para a gente ficar ali naquele erro e a gente se boicotar e ter um embasamento para aquilo. Mas eu digo isso de uma forma geral, né? Tem gente que considera isso, e tem gente que fala dos traumas da forma que a gente entende, como Freud. Então, o que mais tem são teóricos e pessoas que lidam e que falam com traumas de forma super interessante e que não é fácil de entender, mas que é entendível, né? Qualquer pessoa, mesmo que não seja da área, compreende o que é um trauma, né?